Olá, boa noite, meus queridos. Hoje é quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026. Nós vamos estar fazendo uma breve meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já agradeceu a Deus por estar vivo, por ter acordado? Você já agradeceu a Deus pela tua saúde, pelo teu emprego, pela tua família? Eu quero falar para ti uma coisa que me chamou muita atenção. É que muitos passam por essa vida achando que a vida termina aqui. Não se preocupam com a vida eterna após isso. A Bíblia ela nos fala, né, daquele homem que era um rico, que ele tinha vários celeiros. E ele se orgulhava de ter aquele celeiro. Uma certa noite, ele olhou, viu o que ele tinha feito, né? E ele falou assim: agora, minha alma, você pode morrer. E a Bíblia relata que, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem reservado? Nós temos que pensar não nas coisas que são aqui da terra. Porque as coisas que são aqui da terra, elas vão ficar aqui, elas vão perecer. Mas nós temos que pensar nas coisas do alto. A própria Bíblia nos chama a atenção, ela nos adverte. Buscai as coisas lá do alto, onde a traça e a ferrugem não corrói, e não aqui as que são aqui da terra. Mateus 16, 26, ele está escrito assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa à sua alma? Não que seja errado a pessoa trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro, ter uma vida boa aqui neste mundo, uma vida tranquila para dar conforto à sua família. Não, não. Isso não é errado, porque a própria Bíblia nos adverte que nós comeremos o pão do próprio suor do nosso rosto. Eu estou falando que muita gente se esquece do Deus que a criou. Muitas pessoas trabalham, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se de cultuar a Deus. Então, aqui nesse versículo, ele chama muito a minha atenção. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? A Bíblia diz lá em Efésios, né, capítulo 2, que Deus, ele nos deu a salvação de graça. No capítulo 2, versículo 8, diz assim, que Deus, ele, pela graça sois salvo, está lá escrito, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito triste que a gente vê hoje em dia, muitas pessoas se afastaram dos caminhos do Senhor, colocando a culpa em Cicrano, em Beltrano, esquecendo-se que cada um de nós dará conta da nossa vida a Deus. Eu não darei conta da minha família, eu darei conta da minha vida a Deus. Essas pessoas que erram, elas vão o quê? Dar conta ao Senhor diretamente. Então, eu quero chamar a tua atenção, meu amado, minha amada. Muitas pessoas, né? Elas vivem como esta vida aqui na Terra fosse tudo. Elas trabalham, elas conquistam, coisa que não é errado. Elas têm que trabalhar, elas têm que conquistar, Se for para ter uma vida plena, tranquila, sim, ela tem que trabalhar honestamente. Mas essas mesmas pessoas, muitas vezes, não são todas, porque tem gente que tem um poder aquisitivo alto que não se esqueceu da eternidade, não se esqueceu de Deus. Mas tem outros
que eles pensam nas coisas aqui da terra, em enriquecer, e se esquecem da eternidade, que é para lá que nós vamos. Então, a Bíblia nos alerta que essa vida, queridos, ela passa, o mundo passa, mas a nossa alma ela é eterna. Você já pensou para refletir nisso? Você já refletiu nessa passagem? O mundo passa, todas essas coisas aqui, a sua concupiscência, tudo que está acontecendo neste mundo, ele vai passar, ela vai passar, as coisas vão passar. Mas a alma é eterna. Não adianta ganhar tudo aqui e perder aquilo que é para sempre. A nossa vida aqui na Terra, meu querido, minha querida, ela não se compara aos anos na eternidade. 100 anos aqui, tem gente que chega a 120 anos, muitos, né? A gente tem relatos, provas que muitas pessoas chegaram. Eu tenho um tio meu, minha finada mãe dizia, que chegou a 116 anos. Eu tenho a minha família, por parte materna, era gente que viveu muitos anos. Minha mãe faleceu com 92 anos. Mas esses 92 anos que a minha mãe viveu, ela já está na eternidade com o Senhor. Não se compara com a eternidade que é para o resto da vida. Então nós temos que pensar, o mundo passa, mas a alma, ela é eterna. Não adianta ganhar tudo aqui e perder aquilo que é para sempre. Deus, ele nos chama para uma vida que vai além do agora. Quando colocamos Deus no centro, começamos a viver com o propósito eterno. Eu, desde jovem, eu fui criada num lar evangélico, eu fui criada pautada na palavra de Deus. E eu sempre tive o temor a Deus. E quando teve a oportunidade de nós retornarmos a congregar, a comungar, nós retornamos. Isso vai fazer 36 anos. Graças a Deus, que a minha juventude eu dediquei ao Senhor. E a minha vida madura, eu estou dedicando até o Senhor me chamar. Então, o nosso propósito ele tem que ser eterno. O nosso propósito não tem que ser aqui ou agora e acabou. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado para comigo? 2 Coríntios 4:18, está escrito assim, meus amados. Não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Você já parou para pensar nisso? Quantos se lembram de Deus, se lembram do Senhor, quando estão à beira da morte, ou quando acontece um acidente, ou quando vem uma doença, o tempo todo de sua vida se esqueceu de Deus. Mas, quando está no fundo de uma cama, quando está num leito de hospital, com a sua vida correndo risco, aí se lembra, Senhor, me socorre. Por que não nós dedicarmos nossa vida a Deus, os nossos dons e talentos, quando nós estamos bem, com saúde? Então, nós temos que pensar, não aqui em 2 Coríntios capítulo 4:18, não atentamos nas coisas que nós vemos aqui, que se veem, mas nas coisas que não se veem. Você, que talvez esteja afastada dos caminhos do Senhor, talvez na tua caminhada cristã, você se aborreceu com alguém, onde você congregava. Eu vou falar para ti, nós seres humanos, nós nos entristecemos sim com as pessoas, mas nós não podemos deixar isso acima da nossa adoração a Deus. Por quê? Porque Deus ele tem que ser adorado. Deus ele nos chamou. Deus ele nos resgatou através de Jesus, do sangue precioso do Senhor, é que nós temos vida eterna. Meu querido, minha querida, volte para uma igreja que você se sinta bem, uma igreja que pregue realmente o evangelho salvador, o evangelho redentor, uma igreja que pregue que o único a ser adorado é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus e não o homem. O homem ele tem que deixar de ser o centro e Deus ele tem que estar centralizado. Nós temos que nos atentar para as coisas que se não veem, que é a vida eterna.
ainda há tempo de alinhar a tua vida para com Deus. Hoje você pode escolher o eterno. Lembre-se daquela passagem daquele homem rico que fez os celeiros e mais ele queria, mais ele queria. E Deus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que nós temos preparado para além dessa vida? O que nós temos preparado? Será que nós temos construído coisas boas, como prata e ouro, que esse tempo ele não corrói? Porque a prata e o ouro ela não é corrosiva pelo tempo. Eu estou dizendo prata ou ouro não no sentido real. Porque o que nós temos que construir aqui é como a prata e o ouro que não se corrói. E não como a palha que o vento dispersa. Vamos pensar, queridos, a vida passa rápido. A nossa vida neste mundo, ela é muito rápida. A eternidade, ela é real. Deus, ele veio a este mundo através de Jesus. Morreu naquela cruz para me dar a salvação, para te dar a salvação. Não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. Jesus é o único caminho que leva a Deus Pai. O que você está esperando para decidir a tua vida? Não brinque com Deus. As coisas aqui neste mundo são passageiras. Elas não são eternas. Mas a eternidade existe. E o que eu tenho como serva do Senhor, o que eu tenho construído, o que eu tenho acumulado para a minha vida eterna. Vamos nos lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é importante para a tua vida no dia de hoje? É o agora ou é a eternidade? Pense, a vida não termina na morte. Todos nós um dia estaremos diante de Deus e daremos contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Muitos vivem sem pensar nisso, muitos vivem neste mundo sem pensar na vida eterna, como eu falei anteriormente. Mas Deus, em seu amor, oferece a salvação hoje. Jesus, ele morreu. Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna. João, capítulo 5, 24, está escrito: quem crê passou da morte para a vida. Mas esse crer, não é crer, eu creio, acabou. Não, ele crê, ele tem que ter uma vida transformada e uma vida vivida para o Senhor. Hoje é o dia da decisão. Não adie o cuidado com a sua alma. Opte por viver de acordo com a vontade de Deus. Porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Queridos, reflita nesta palavra nesta noite, e que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ele possa preencher o teu coração com a palavra dele. A palavra não é minha. Por isso que eu digo, eu estou aqui porque eu ouvi Deus falar comigo. Então eu tenho que passar. Amém? Lembre-se, essa vida é passageira, ela é efêmera. A nossa vida aqui neste mundo é passageira, mas a nossa vida com Deus é eterna. Ou nós vamos viver eternamente ao lado do Senhor Deus, ou eternamente longe de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus derrame graça sobre a tua vida. Se for cura, que você possa, de acordo com a vontade dele, estar sendo curado, curada. Se for ânimo, que o Senhor possa te dar ânimo, alegria, paz no coração. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o Espírito Santo do Senhor possa concluir no teu coração aquilo que não foi concluído através dessa breve palavra.
Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.